Novas mensagens obtidas pela Operação Venire, que indicam que o coronel Elcio Franco também participou de uma trama de golpe em dezembro, foram divulgadas nesta semana. O objetivo era evitar a posse do presidente Lula nessas reuniões. Em conversa com o ex-major Ailton Barros, Elcio sugere, por exemplo, usar o batalhão de operações especiais, passando por cima do então comando do Exército. Sobre essa questão, nós conversamos agora com Tarso Genro, que foi ministro da Justiça no governo de Luiz Inácio Lula da Silva, no segundo governo Lula. Ministro Tarso Genro, tudo bem com o senhor? Prazer recebê-lo aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vindo. Para mim é um enorme prazer retornar aqui, conversar com vocês. Tem feito um trabalho extraordinário de esclarecimento do país e de São Paulo e da classe trabalhadora, que é, em última análise, o objeto de maior devastação, né, do governo anterior, que agora é sucedido pelo nosso presidente Lula, depois de uma tentativa de golpe de Estado. Pois é, o senhor foi ministro da Justiça, o senhor é jurista, professor. Como é que o senhor viu tudo isso durante essa semana, essas informações, essas notícias, áudios vazados, partindo de dentro do núcleo do ex-presidente Jair Bolsonaro, depois de perder a eleição para o presidente Lula, numa tentativa de golpe, ministro? O crime de golpe de Estado e de derrubamento das instituições democráticas é um processo complexo, né? Ele, hoje, principalmente, não se dá como se deu, por exemplo, em 64, em outras oportunidades aqui na América Latina, que eram mais pronunciamentos militares que sufocavam o Estado de Direito e criavam um Estado de fato, uma ditadura. Por que é mais complexo? Porque, em primeiro lugar, nós temos hoje os meios de comunicação concorrentes, né? Que são as redes sociais. E estas são usadas de forma criminosa no preparo de um golpe de Estado. O que nós percebemos através dessas gravações que estão circulando e das manifestações, né, que vêm dos subterrâneos criminosos dessas redes? Primeiro que o preparo do golpe de Estado ele começou mais ou menos na metade, do ponto de vista organizativo, do governo Bolsonaro, fazendo uma preparação psicológica da população para a permanência do presidente Bolsonaro como presidente de fato. Isso aí foi feito através de uma comunhão, né, política que os seus apoiadores e os seus quadros políticos públicos estabeleceram nas redes a partir daquela visão de que o presidente Lula não poderia assumir o poder. À medida que aqueles fatos foram sendo desmantelados pelos processos do Supremo Tribunal Federal, se percebeu que o golpe de Estado já estava num processo organizativo bem forte. Veja o seguinte, no processo de golpe, nós temos um processo de formação de quadrilha, por exemplo, para sequestrar o presidente do Supremo Tribunal Federal. Isso foi anunciado nas redes, né? Falava em prender. Não tem autoridade para prender o presidente do Supremo Tribunal Federal. Ninguém tem essa autoridade num regime democrático. Principalmente a partir desta visão de uma intervenção, né, democrática, como eles diziam, reguladora, né, moderadora das Forças Armadas. Então aí nós temos uma formação de quadrilha para a efetivação de um sequestro. Esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, quando o Bolsonaro assume o poder, ele, e é surpreendente que nós não tenhamos respondido isso ainda de maneira adequada, ele instaura uma nova política de segurança pública. Os meus amigos e companheiros que estudam esse assunto não se davam conta disso. Eu alertava, o Bolsonaro tem uma política de segurança pública, que é a organização de grupos criminosos paralelos para fazer justiçamento. E ele entusiasmava isso diretamente. Ele dizia, eu sou a favor de justiçamento. Depois ele recuou quando viu que isso aí poderia lhe causar algum dano político, né? Então, esses justiçamentos que substituem o aparato de Estado, eles formam grupos militares paralelos que vão se organizar
grande parte deles, não todos, mas grande parte deles, nos clubes de tiro, nos clubes de caça e de tiro que são semeados no Brasil. Né? Qualquer cidade importante hoje tem na sua periferia um clube de tiro. Todo mundo sabe que aquilo ali tem armas contrabandeadas, armas roubadas, e que se faz também a distribuição para grupos paramilitares e para grupos criminosos. Então, já tem todo um processo criminógeno aí em andamento. Depois nós temos aqueles fatos, né, de 8 de janeiro, onde tem depredação da propriedade pública, tem invasão do Palácio do Poder Executivo e tem tentativa de ingresso dentro do Supremo Tribunal Federal, e tentativa que dá certo e que cria uma situação de poder de fato dentro do Supremo com a destruição do patrimônio público. Então, é um conjunto de delitos, né, de ação e de omissão que vão formando, né, um espectro organizativo para um golpe de Estado. Por que esse golpe de Estado não saiu? Que me perdoem os meus companheiros que estavam no governo naquela época, naquele momento. Não saiu porque as Forças Armadas não aderiram. Porque o nosso governo, com 8 dias, né, de vida, seria impossível que tivesse armado uma contraofensiva, um golpe que estava evidente, mas que ainda a equipe que assumiu com o presidente Lula não tinha os cordéis de relacionamento, os cordéis do poder para desenvolver uma política defensiva contra o golpe de Estado. O que nós estamos vendo hoje? Exatamente a confirmação de uma sequência de atos criminosos que visavam a tomada do poder. E tinha um grupo especializado para estabelecer, a partir do Palácio, um relacionamento com os setores das Forças Armadas para que esse golpe tivesse sucesso. Felizmente, a maioria dos generais, né, estavam numa postura legalista, não aceitavam essa aventura. Se sabe, inclusive, que alguns deles disseram: o golpe de Estado vai nos levar a um isolamento internacional, né, que vai criar uma situação destrutiva para a economia, para o prestígio político do país, para as nossas relações internacionais, que estão hoje absolutamente integradas e dependentes. Todos os países têm relações internacionais que são fundamentais para a sua sobrevivência interna. Eu até digo, hoje não tem mais separação da externalidade com a internalidade. E no campo jurídico também. Tudo aquilo que ocorre como crime no exterior, contrabando, tráfico de drogas, tráfico de pessoas, né, sequestro de pessoas para obtenção de peças anatômicas para fazer transportes, né, para fazer transplantes, uma infusão, né, uma infusão subterrânea de dinheiro, circulação de dinheiro ilegal e também legal, né, que é feito de maneira legal para movimentações criminosas, ocupação de áreas geopolíticas, né, que têm uma extraordinária importância ambiental como a Amazônia, e ali contrabando de ouro, relação com as quadrilhas, ocupação ilegal de terra. Isso tudo hoje está integrado de maneira global. Né? E esta globalização do delito, ela exige da nossa parte também um novo conceito de segurança pública, de segurança de Estado, de segurança nacional. Né? É isso que nós temos que pensar agora aqui no país. A experiência de 8 de janeiro, golpista, ela não ocorreu por 2 motivos fundamentais. Não foi pelo sistema de defesa que nós não pudemos armar, que o governo Lula não pôde armar. Não ocorreu porque não houve adesão significativa das Forças Armadas, eram setores fascistas, minoritários, que queriam um golpe, e porque as relações internacionais, neste momento, tendem a proteger o regime democrático, porque isso dá mais a estabilidade para as relações econômicas, para as relações diplomáticas, para as relações políticas de todos os países que controlam geopoliticamente o mundo. Então, aí, frente a isso... Pois não, conclua. Não, o fato concreto é que isso ainda não está extinto. Essa tentativa de golpe ainda não está extinta. Existe uma luta do Supremo Tribunal Federal, né, e foi outra estrutura, a estrutura mais importante da resistência ao golpe, foi o Supremo Tribunal Federal, liderado pelo ministro Alexandre Moraes, do Tribunal Superior Eleitoral, né, mas eles não estão vencidos. A própria necessidade que o governo Lula está tendo de manter na base de alguns ministérios, e em ministérios importantes, elementos subversivos que vieram do bolsonarismo,
estavam envolvidos com o bolsonarismo, que é uma prática proto-fascista de política, mostra que nós temos agora um empate estratégico. Né? Nós não temos ainda uma vitória sobre o fascismo aqui no Brasil e nem sobre o golpismo. E é disso que trata, inclusive, o governo nesse momento, de reorganizar uma frente política, aprovar um arcabouço fiscal para dar estabilidade política, maioria no Congresso do país, para que nós possamos nos livrar, né, dessa sarna política doentia, que é o fascismo voltado ao golpismo. Frente a isso que o senhor está colocando, gostaria de perguntar ao senhor qual que é a sua expectativa quanto aos trabalhos da CPMI, que teve nessa última quinta-feira a indicação dos nomes dos deputados e deputadas, senadores e senadoras que farão parte, a CPMI, desculpa, não falei qual, a CPMI relacionada ao 8 de janeiro. Então, o que esperar dessa CPMI que tem ali no seu corpo de trabalho pessoas, inclusive, ligadas ao bolsonarismo, por exemplo? Vai ser um palco de disputa política entre esses dois conceitos. Né? Um conceito de devolução da estabilidade democrática para o país e um conceito de desestabilização, porque para este fim a direita propôs essa CPI, desestabilizar o governo Lula, dizendo, inclusive, que o governo Lula concorreu, né, para facilitar a tentativa de golpe de Estado, para tirar proveito disso, né, para atacar os adversários. Quer dizer, a sordidez, né, da extrema-direita do Brasil e do fascismo no país, ela só é análoga, ela só tem semelhança com a sordidez do fascismo italiano e do nazismo alemão, né, que realizavam atos de desestabilização da democracia e depois culpavam os comunistas, os sociais-democratas, os cristãos democráticos e toda a sociedade que rejeitava esses regimes de força. É isso que eles estavam tentando fazer. Acho que a entrada forte do governo, em defesa dos seus pontos de vista, né, criando uma maioria política antigolpista dentro da CPI, pode dar uma vantagem para o governo para eliminar definitivamente essa tentativa que ainda não foi sufocada de todo. Ministro, infelizmente nosso tempo acabou. A gente agradece muitíssimo a sua análise, a sua participação conosco aqui hoje. Conversamos com Tarso Genro, que foi ministro da Justiça no governo Lula. Mais uma vez, muitíssimo obrigada pela sua participação. Um abraço a vocês, obrigado pela oportunidade. Abraço, até a próxima.